Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 24 de junho de 2025, também conhecido, ou dia 23. Agora me peguei aqui na dúvida. Mas na dúvida, meu amigo, fique com o dia que tá aí no seu celularzinho, tá bom? Porque agora já é 00:05, provavelmente não vou te ajudar a descobrir que dia é hoje ouvindo isso aqui. Você tá ouvindo no futuro? Já parou pra pensar que você está ouvindo o passado? Isso aqui é uma máquina do tempo, meu amigo. Você está ouvindo o passado. Nesse exato momento você está ouvindo uma mensagem do passado. Olha só, hein? Se você parar pra pensar, toda mensagem que você ouve é do passado. Puf! Explodiu sua cabeça, né? Pois é, você tem que parar de fumar esses negócios que tá fumando aí, tá bom? Mas vamos começar logo a falar o quê? Do dia, né? Primeiro, hoje é o Dia Mundial do Lobo, sabia? Pois é, ninguém sabe, mas eu tô aqui para falar para vocês que é o Dia Mundial do Lobo. Por quê? Porque no dia 23 de junho de 1234, lá na selva de Botsuana, aconteceu uma história que até hoje é contada de geração em geração, virou filme da Disney, que é o quê? A história do grande, pequeno, menino, garoto, guerrido, Mowgli. O garoto Mowgli, ele viveu de verdade lá em Botsuana, e aí, em homenagem aos lobos que criaram o Mowgli, né, ensinaram ele a mamar no lobo. Sabia que ele foi criado? Por quê? Porque um lobo meio tarado achou a criança e deu de mamar. Aí depois os outros lobos falaram assim: ei, Mufasa, por acaso o nome do lobo era Mufasa. Você vê que Mufasa é um nome bem comum no reino animal. E ela falou: Mufasa, você é macho, você não dá de mamar. Aí ele falou assim: mas é meu sonho, você não pode negar esse meu desejo. Eu me vejo como macho, mas que dá de mamar para uma criança perdida. Aí falaram: você é bem estranho, hein, Mufasa? Mas dá pra cá esse menino. Aí deram pra Nala, que era outra loba, né? Loba que tava por ali. Aí a loba deu de mamar, e aí o menino cresceu e foi sustentado pelos lobos ali, né? Mamou literalmente nas tetas da mãe natureza, da mãe Nala da natureza, e depois foi devolvido aos seus pais em segurança. E você sabe que a história não é tão feliz assim, né? A história real é triste. Por que virou Dia do Lobo? Porque a galera achou que os lobos estavam fazendo mal pro menino, e aí matou Mufasa, matou Nala, entendeu? E aí o rei de Botsuana na época falou: chega, pessoal, chega de matança. O menino Mowgli agora aprendeu a falar nossa língua, e ele falou que na real os lobos tudo ajudaram ele, com exceção de um que fez ele mamar. Até hoje ele tem um pouco de bronca desse tal de Mufasa aí. Esse é meio safadão mesmo. Esse tudo bem, né, vocês ter matado. Não precisava matar também, não precisa matar, você podia ter educado ele também, né? Mas enfim, agora já matou, chega. Dia 23 de junho é oficialmente o Dia Mundial do Lobo a partir de agora. Desculpa por isso, vamos começar logo esse episódio. Vamos falar de show, que é pra isso que você paga a internet, que eu sei, meu amigo. Então vamos falar logo aí do show número 500 e pouco que aconteceu lá em Jundiaí. Pois é, terra da uva, tá bom? Jundiaí, terra da Fatec Jundiaí, onde esse que vos fala se formou tecnólogo, e peguei meu diploma recentemente eu peguei o do... É que eu tive que achar o meu diploma no meu e-mail. Que mundo que a gente vive, hein? Que mundo que a gente vive, que eu fui procurar meu diploma, sabe aonde? Na caixa do Gmail. Aí achei meu diploma, porque eu precisei enviar meu diploma de tecnólogo pra FMU, pra eu pegar o meu diploma de pós-graduado em marketing. Sabia, meus amigos, que eu sou pós-graduado em marketing? Aqui também é estudo, tá bom? Nada a ver, né? Mas eu achei curioso,
Eu fiz o curso inteiro, aí no final, pra me formar, os caras pediu o diploma da graduação. E aí eu falei, vocês deviam pedir isso no começo, né? É uma pós-graduação, você tem que comprovar que você fez a graduação. Tudo bem, mas não era melhor ter comprovado essa porra no começo? Agora que eu terminei, vocês vão falar, e se eu tivesse mentindo, eu me fudi? Entendeu? Então fica aí a dica pra FMU, faculdade... Rapaz, acabei de perceber que eu fiz pós-graduação na FMU e eu não sei o que significa o FMU. Deve ser Faculdade de Mogi Unida. Deve ser isso, com certeza é isso. Não tem como ser outra coisa. Enfim, o que eu tava falando? Ah, tá, Jundiaí. Você sabe que eu me formei em Jundiaí lá na FATEC? Vou contar essa história pra vocês. Eu me formei na FATEC e lá na FATEC, em Jundiaí, ela fica num lugar chamado Complexo FEPASA. FEPASA é o quê? Eu não sei o que significa a sigla também, hoje eu tô bem ruim de sigla, mas é alguma coisa com um trem. Ferrovia Paulista Sociedade Anônima. Será que é isso? Enfim, é a Ferrovia Rio Santos. Aliás, Santos Jundiaí, né? Era uma ferrovia da época áurea do café. Pegava o café do interior e escoava para o Porto de Santos. Já eu vou falar de café aí, que eu fiz um episódio sobre café e teve uma consequência na minha vida que já eu vou falar, mas antes disso eu queria explicar o Complexo FEPASA. Então, Jundiaí, FATEC Jundiaí, ela fica num lugar onde antigamente era a oficina dos trens aqui de São Paulo, né, a famosa FEPASA. E aí, meus amigos, lá tem uns galpão ainda, com linha de trem, assim, que os trem é pra arrumar e tal, pra guardar, enfim. E eu estudei, mano, na minha faculdade, passava uma linha do trem na beira da sala. Dentro da sala tinha um galpão lá, que de verdade era um galpão, que antes era uma oficina. E aí, por alguma questão de tombamento histórico, sei lá o que foi, os caras não tirou os trilhos, então a gente... estudava e no corredor tinha um trilho de trem, assim, ó. Ele era meio nivelado para ninguém trupicar, mas estava lá ainda o trilho original da FEPASA. E aí lá dentro desse complexo tem várias coisas, tem a FATEC, né, e tem também o Poupa Tempo. Então eu tirei a habilitação e o diploma no mesmo lugar, no mesmo endereço. E aí não era isso que eu queria falar, é que lá também em um desses galpões eles emprestam para fazer alegoria das escolas, para guardar a alegoria das escolas de samba de Jundiaí. Certo? Eis, meus amigos, que um dia, quando eu tava no primeiro semestre, eu era meio despirocado das ideias, que chama, né? Então eu me reuni com alguns pulhas, alguns crápulas, e a gente, de vez em quando, bebia muito, sabe? Então, de vez em quando, no comecinho do primeiro semestre, tá todo mundo ali, não sei o que, estamos na faculdade, não sei o que, vamos beber. Aí saía beber na sexta-feira. E o que acontecia? A gente tinha aula de sábado, então algumas vezes a gente falava, não vamos dormir, né? Vamos pra casa. Já tá aqui mesmo, amanhã 7 horas da manhã tem que estar aqui de volta. 8 horas, sei lá. Agora é 10h30, nós já tá bêbado. Vamos esticar essa balada e vamos dormir aqui? Aí nós fazia isso de vez em quando. Aí ficava lá fazendo papagaiada de jovem, sabe? Bebendo até de madrugada. Depois dormia num Gol G4 do Paroc. E aí numa dessas, o que aconteceu? Nosso amigo Paroc, ele era André Paroc o nome dele. Ele bebeu tanto quanto nós e aí ele foi dormir. E aí ficou eu e o Gustavo, né? Elucubrando teorias maravilhosas sobre a vida, sobre os desafios da vida adulta, sabe? Do planos pro futuro, esse tipo de coisa que a gente falava, né? Quanto tempo será que a gente fica sem escovar o dente se a gente não tem esposa? Que a gente na época não tinha, né? A gente era solteiro. A gente falava, mano, quando você vai na casa da minha mãe, eu acho que eu não vou escovar o dente, porque escovar o dente não precisa, pô. Você comeu, o bafo passou. Você só gasta, sabe? A gente tinha esse tipo de conversa construtiva. E aí, uma dessas, estava eu e o Gustavo dentro do galpão de alegorias, que era aberto, né? Paroc dormindo dentro do carro dele, e aí nós ali bebendo e conversando. A gente, e às vezes ia pro bar, pra balada, assim, mas às vezes nós comprava, pra esticar a noite, nós comprava cerveja no mercado e ficava lá, né? E você vê que a segurança era muito boa da faculdade. Aí nós ficava lá dentro, lá bebendo e tal. Aí um dia, eu e o Gustavo vimos a alegoria, né?
escrito lá, Unidos da Ferroviária, sei lá. Unidos sei lá das quantas, né? E um leão. E a gente falou assim, e se a gente pegar essas letras gigantes e botar tudo no porta-mala do carro do Paroc? E aí, por algum motivo, um olhou pro outro e falou, nossa, que excelente ideia. E aí a gente foi lá e pegou todas as letras, umas letras gigantes de isopor, toda cheia de brilhantina e lantejoulas, e colocamos no porta-mala. Aí daqui a pouco eu olhei pra cima e aí tinha um leão, um tigre de dente de sabre, na verdade. E aí eu falei, mano, eu vou lá arrancar os dentes desse tigre e vou botar dentro do porta-mala dele também os tigres. E aí, por algum motivo, a gente falou, nossa, que excelente ideia. E aí eu trepei num carro alegórico, escalei tal qual Peter Parker antes de contrair os poderes aranha. Trepei lá no bagulho, arranquei os dentes, deixei o dente de sabre banguela, virou sabe aquele tigre de bengala? O meu era o tigre de banguela. Fui lá, deixei o tigre de banguela e botei os dentes no porta-mala. E aí a gente esqueceu de falar pro Paroc, porque também a gente não ia, a graça era ele ver, né? Só que a gente não pensou que ele não veria, porque não tem por que ele abrir o porta-mala. E aí, senhoras e senhores, no dia seguinte, isso foi de sexta pro sábado, passou o final de semana inteiro e Paroc não olhou seu porta-mala. Na segunda-feira, Paroc chega na empresa na qual ele tinha um cargo de coordenação já. Ele era mais velho que nós, ele já era coordenador nessa época. Atrás, na portaria dessas empresas de logística, você tem que abrir o porta-mala para entrar, para as pessoas verem que você não está entrando com nada ou com alguém escondido para depois roubar as coisas lá dentro, sabe? Então você tem que parar na portaria e abrir o porta-mala. Não contente em mostrar seus produtos, que ele não sabia que estava ali na verdade, pro porteiro, o diretor, chefe dele, estava no carro de trás. Ele, opa, bom dia, seu Valmir. Falou, bom dia, Paroc, tudo bem? Tudo bom. Na hora que ele abriu o porta-mala, caiu dente de tigre e letras de lantejoulas do porta-mala. E aí o susto dele, porque ele falou, caralho, de onde saiu isso? E aí ele falou, chegou na sexta-feira, ele falou, mano, o que aconteceu que tinha? Ele falou, ah, caralho, nós esqueceu, mano. Foi nós, aí isso aí é da alegoria. Ele falou, vocês são os filhos da puta. E aí que conto jundiaiense, né? Tantas histórias que eu tinha pra contar, eu fui contar essa. Mas enfim, se aconteceu outro dia, outra feita, numa dessa sexta-feira, a gente também comprava nosso café da manhã, né? Aí era, na verdade, a nossa janta. A gente comprava cerveja e comprava pão com mortadela, ficava conversando e comendo pão com mortadela e bebendo. Aí numa dessas, o Paroc, ele tinha um sono muito leve, né? Aí uma vez também, eu e o Gustavo fomos lá e vimos o Paroc dormindo e tava com a mortadela, e aí a gente pegou e botou 3 fatias de mortadela na cara de Paroc. E nem tinha celular pra tirar foto. Tô falando de 2009. Então a gente só deixou, a gente achou que ia ser engraçado ele dormir com a mortadela na cara. E ele dormiu realmente a noite inteira, acordou no dia com um baita aroma de marba na cara, e foi estudar com aquele cheirinho. Enfim, acontecia essas coisas. Teve outra vez também, o que foi? Eu tava falando, lembrei e depois esqueci, rapaz. Porra, a outra história era bem melhor, inclusive. Mais uma dessas aí que a gente aprontou com o Paroc. O que foi mesmo? Esqueci, qualquer dia eu lembro e falo. Enfim, né? Aí eu tava lá em Jundiaí fazendo show, que doideira. E aí, mano, foi um show meio esquisito. Sabe um show que, tipo assim, a plateia tá cheia, mas você não tá com bom pressentimento? O Júlio foi primeiro, né? E aí a parte do Júlio, ele não foi muito bem, assim. E até falei pro André, quer ir no meu lugar? O André falou, não, vai ser legal, pô. Eu falei, mano, sei lá, tem alguma coisa estranha, eu não sei exatamente. Até hoje, até agora eu não consegui descobrir o que tinha de estranho. Mas foi um show estranho, assim, sabe? A minha parte, nossa senhora, foi esquisito. Tanto que eu podia fazer de 10 a 12. Falei pro Paixão lá, né, que é o Paixão que tava encabeçando o projeto. Aí eu falei, ô Paixão, faz quanto tempo? Ele falou, faz uns... Quanto você quer fazer? Eu falei, não sei lá, mano. Ele falou, quer fazer uns 10, 12? Eu falei, demorou, vou fazer 10, podendo chegar a 12. Demorou? Demorou. Aí eu fui lá e subi. E aí fui lá e fiz umas piadinhas e tal. E eu tô meio perdido de tempo de show, porque eu tô fazendo bastante com violão, né? E aí hoje eu fui sem violão, porque já tinha um banjo e uma guitarra.
Já tava praticamente um The Voice lá, né? Aí eu falei, não vou tocar violão não, deixa pra lá. Aí eu fui só com a minha voz e minhas piadinhas, né? E aí comecei a fazer ali as minhas piadinhas. E aí chegou uma hora que eu falei assim, e pra encerrar minha parte, aí eu falei, não, peraí, acho que não passou. Tipo assim, eu falei, mano, essas última piada vai dar o quê? 3 minutos no máximo. Quando dá muito resultado, dá 3 minutos. Quando tá ruim, dá 2. Falei, aqui vai dar 2, com certeza. Aí eu falei, vou pra minhas piadinhas do final, né? Aí eu falei, não, e pra encerrar minha parte, aí eu falei, não, porra, acho que tá muito curto isso aqui. Aí eu fui lá e olhei no meu relógio, tava gravando o áudio, tava com 5h45. Eu falei, meu Deus, eu parei o tempo. Eu fiz igual o Doutor Estranho, abri um portal e parei o tempo. Eu achei que eu já tinha feito mais 5 minutos. Quando o show tá ruim, acontece essas coisas, né? E aí eu falei, não, pera aí. Aí fui lá e meu cérebro falou, e agora, você vai falar do quê? Eu falei, faz as de Maragogi. Aí fui lá e fiz as piadas de Maragogi. Aí até que eu arrumei uma interação boa. E essa interação acho que vai ser o clipe desse episódio, tá bom? Eu vou botar aqui o clipe dessa interação. Não vou contar para não estragar a surpresa, mas o áudio que vai estar no clipe no Spotify vai ser justamente essa interação que eu fiz. Aí eu fui falar com um casal e tal, aí até que arrumei uma piadinha boa na interação ali, né? E não foi, tipo assim, não foi ruim, mas também não foi bom, sabe? Quando você fala, oh meu Deus, porra, tem gente, tem luz, tem som, por que eu tô indo mal? Você fica repensando, sabe, a sua vida. E detalhe, antes de mim tinha ido um cara, isso foi engraçado, Pedro de Paula, ele foi antes de mim. Tipo assim, ele é um cara que ele produz show em Jundiaí há muito tempo, mas ele era só produtor. Desde 2012, eu acho, ele trabalha com paixão, fazendo produção e tal. E aí acho que ele tinha vontade de fazer show e tal. E esse ano ele falou, porra, eu vou tirar esse sonho do papel. E aí hoje ele subiu no palco pela primeira vez. Foi bem legal. Você vê alguém fazendo pela primeira vez, né? E aí você fica se perguntando, mano, pra que começar, pô? Eu não desisto porque eu já tô há muito tempo. Já era. Tô viciado nessa porra. Mas se eu... Porra, não começa não, pô. Eu ia falar pra ele. Mas ele começou e eu achei bem legal, né, mano? O cara começar e tal. E aí foi... foi foda que ele tava muito feliz. Aí ele desceu do palco e começou a cumprimentar a galera. E eu querendo fazer meu show e ele em pé, chorando, cumprimentando a galera. Valeu por ter vindo. Aí eu falei, porra do caralho, hein, mano? Que legal tá aqui presenciar. Podia comentar as pessoas depois do meu show, né? Depois do show você podia comentar todo mundo, né? Deixar eu fazer o meu aqui, já que você fez o seu. E aí isso aí até que as pessoas deu uma risadinha também. Mas foi legal, tipo assim, foi ruim o show. Mas foi legal, que pelo menos eu reencontrei André Otávio, reencontrei Gilbert César, entendeu? Então valeu a pena. Você parar a pensar, a vitória de um homem às vezes se esconde num gesto forte que só ele pode ver. Então quem me viu ali falou, nossa, que derrota. Mas pelo menos eu encontrei meus amigos. E pelo menos eu ganhei um cachezinho também. Eu fui buscar o Dinho. O Dinho era o headliner da noite, né? Dinho Machado. Aí eu fui buscar ele lá na casa dele. Levei até Jundiaí. Agora eu tô voltando pra minha casa. Então eu ganhei a gasolina mais uma merrequinha ali de cachê. Então, porra, foi bom demais. E aí eu saí com 11 minutos. Inclusive eu não consegui bater os 12. Mas deu 11 e no final até que as últimas piadas até que foi bom também. Então, no fim das contas, eu acho que voltamos com os 3 pontos. Foi engraçado, tinha uma criança na primeira fila. E aí eu, no finalzinho, eu fiz alguma piada e a criança riu bastante assim. Eu falei, que bom que foi dessa que você deu risada. Porque eu já tinha falado um monte de putaria desenfreada. Aí quando eu falei uma coisa bem simples, a criança deu risada. Eu falei, que bom, você escolheu a piada certa pra dar risada, viu, meu jovem? E é isso, né? Sobre o show era isso. Vou falar finalmente, vou fechar o parênteses do café. O que acontece? Quem é meu ouvinte aqui, já ouviu aí uns episódios pra trás, eu criticando, fazendo duras críticas. Meu carro tá na reserva, mas ainda anda 26 km. Vou deixar pra abastecer amanhã, que eu estou com preguiça, vou pra minha casa. Enfim, eu fiz duras críticas às pessoas, à turma do café especial. Sabe essa galera? O café pilão é lixo ensacado, você tá tomando lixo. E aí dá vontade de falar, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô ouvindo lixo. Tô ouvindo você falar
lixo pra mim. E aí eu postei esse episódio e eu tenho um ouvinte, que é o Alvimar Braga, um abraço aí pro Alvimar. Ele é um ouvinte assíduo aqui desse podcast e ele é mineiro. E mineiro tem lugar de fala pra falar de cafezinho, né? Cafezinho, pão de queijo, ai, como diz André Otávio. O mineiro, ele tem o dom de falar de café. Mano, ele já nasce, em vez de leite, a mãe dá cafezinho, pra ele dar cafezinho no mineiro. Então, mineiro manja, né? E aí o Alvimar me mandou um áudio, ele falou assim, você esqueceu de um detalhe, viu? Eu já caí nessa besteira de tomar esses cafés especial, e tem um detalhe, você falou que ele custa o dobro. Só que você esqueceu de falar que ele custa o dobro, mas rende a metade. Então ele custa 4 vezes mais. Eu falei, puta que pariu, agora eu odeio mais ainda quem vem com esse discurso. E aí ele falou assim, mas você sabe que eu experimentei o café especial porque o café de mercado tava vindo um sem gosto. Entendeu? Tipo assim, tava o mesmo café, às vezes eu comprava, ele tava bom, às vezes tava ruim. Eu falei, às vezes é seu paladar, né? Às vezes você pegou Covid, não foi não? Aí ele falou, não, pô, o café tava ruim mesmo. Então eu tentei experimentar isso aí, achei uma bosta esses especial, porque é muito caro mesmo. E aí ele falou, aí eu tô comprando agora um gourmet desses de mercado, mas o gourmet, que ele até agora não tive problema. Aí ele foi lá e falou, ó, tem esse aqui, me mandou um link de um que tava R$42 o pacote. Aí eu fui no mercado, o Melita, R$42. Eu falei, já que é o mesmo preço, vou experimentar. Aí eu fui lá e comprei. E não chegou ainda, então não vai ter, não vou falar aqui do café, mas vai vendo. Aí eu fui no mercado aqui perto de casa, tinha outro café lá, R$20. Aí eu falei, sinto muito, café especial, mas eu provarei esse de R$20 também. Eu vou provar o mais caro e o mais barato também. Porra, 20 conto, faz tempo que não veio café de 20 conto, hein? Aí eu mandei pra ele a foto, falei, olha aqui, ó, vou tomar esse aqui, ó. E tá escrito assim, ó, superior, tá escrito em cima. Eu falei, eu tô tomando esse café especial aqui, ó. R$20. Aí ele foi lá e falou, mano, no site dos caras tá 36, deve ser bom. Eu falei, caralho, eu nem pensei nisso, em pesquisar. E aí, agora eu tô com 2 pacotes de café em casa, os 2 fechados, porque o outro, sei lá, caboclo que eu comprei. Não, o outro que eu tava tomando era 3 corações. Não acabou ainda, acabei de encher o pote, inclusive. E aí tô com 2 lá. Um não chegou ainda, né? Mas tô com um lacrado e outro pra chegar. E aí eu vou falar com propriedade pra vocês que o café Melita, café Pilão, café 3 Corações, café Caboclo, café Pelé, café Mogi Guaçu, o café... Porra, tá acabando as marcas de café, hein? Café Pelé, eu já falei, né? Pelé, Pilão, enfim. Aí eu vou falar com... Porra, tô há 5 minutos falando de café, né, meu amigo? Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de guerra. Hoje... Ai, lembrei agora, porra. Eu falei pro André. Falei assim, André, eu vou falar assim, ó. Eu não sei como... Eu vou recapitular pras pessoas que não me acompanham há muito tempo. Eu tenho uma piada que eu falo que o cabelo da minha esposa cai demais. Porque realmente, eu não sei como não fica careca. Cai muito cabelo. E aí eu tenho uma piada pra falar disso. Eu falava assim, não sei... Aí eu falava, né? Quando eu escrevi, foi assim, não sei... a mina de vocês, mas o cabelo da minha mina cai mais que o Neymar, por exemplo. E aí já foi o Neymar, mas o Neymar agora não cai tanto, porque ele já nem joga mais. Aí depois passou, cai mais que o Gugu. O do Gugu eu fiz no dia. Mano, o Gugu morreu às 6 da tarde. Às 8 eu subi no palco e falei, eu não sei como é a mina de vocês, mas o cabelo da mina cai mais que o Gugu. Eu juro que eu fiz isso no dia do velório, não foi no dia da morte, foi no dia do velório. Falei, pra mim, enterrou, já pode fazer piada. Falei isso. Aí já foi, cai mais que o Padre Marcelo. Lembra que o Padre Marcelo caiu do altar? Já foi cai mais que o Padre Marcelo. Já caiu mais que o MC Kevin. Então, já caiu mais que as pedras de Capitólio. Eu vou só renovando com a desgraça que acontece. Aí eu falei pro André, eu vou subir lá e falar assim, eu não sei como é a mina de vocês, mas o cabelo da minha mina cai mais que... Eu não vou ter coragem de falar. André, desculpa, eu não vou ter coragem de falar nem aqui. Porque eu tenho receio... Não vou falar. Não vou falar. Se alguém tiver curioso, eu falo no privado esse absurdo que eu falei. Mas falei pro André, né? Aí eu falei, não vou falar não. Isso aí tá muito recente. Foi hoje, inclusive. Falei, não, essa eu não vou ter coragem, não. Aí eu subi e falei, não sei como é de vocês, mas o cabelo da minha mina cai mais que bomba em Israel. Obrigado. É nóis.
E aí, bomba Israel, eu falei mesmo. E aí ficou um climão. E aí só o André deu risada. Eu fiz essa piada pro André, tá bom, André? André, eu sacrifiquei meu show pra te fazer rir, meu amigo. Foi só pra você essa piada. Eu gostei também, mas só eu e você demos risada. Por quê? Porque a guerra parece que chegou ao fim, né? Então parece que os Estados Unidos jogou umas bombas lá no Irã, o Irã jogou umas bombinhas lá também no Catar, e aí parece que agora apaziguou. Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Eu espero que tenha rios com míssil sendo abatido na estratosfera, ainda na gaveta aí, né? A galera postar, porque realmente a minha imagem preferida de guerra são... Eita porra, caralho, eu passei pertinho do carro do lado, hein? Falando aqui com vocês, fui estacionar, quase que eu bati o carro. Pensou? Nossa senhora, essa é muita burrice. Não, agora tá... Eu tô vendo aqui o sensor. Que o cara parou muito pro lado, esse viadinho. Enfim, a minha cena favorita de guerra são mísseis sendo abatidos fora da atmosfera. Vocês já viram? Caralho, que imagem bonita. A guerra é triste, senhoras e senhores. Já diria Pedro Bial. A guerra é triste e usem filtro solar. Mas a guerra gera umas imagens top também, não gera? Porra! Eu, André, nosso direct é só bomba. É só bomba. Um manda bomba de lá, eu mando bomba de cá. A gente fica trocando rios de bomba. É isso, nada de armas, use camisinha, não ataque o país vizinho e volta no próximo. Tá bom? Vocês ficam aí com briguinha por causa de um Deus que vocês inventaram. Não foi vocês, né? Mas seus antepassados inventaram um Deus e vocês ficam aí brigando por causa de Deus que vocês inventaram. O Deus de verdade come um cogumelo que vocês vão descobrir. Beijo. Tchau. Paz nos estádios.